Então eu vou falar para vocês que existem 5 erros brutais aí que vão acabar, entendeu? Com a sua conversa na hora. Então se você continua errando nisso, já na fase adulta da sua vida, como homem, então você tem que parar com isso. Deus, você vai acabar com a sua conversa com a sua mulher, quanto com as pessoas que vocês querem se conectar. Então vamos ser que direto e reto. Então a primeira coisa, o primeiro erro que eu vejo em bem brutal do cara é que não conseguir fazer, escutar. Esse muita gente não escuta e realmente a pessoa não escuta o que ela está falando. Então quando a pessoa está falando, você está olhando para ela e buscamente você está lendo seus pensamentos, controlando e tentando buscar um próximo assunto. E quando a pessoa está contando uma história ou algo meio significativo para ela, você está na sua cabeça pensando uma história melhor ou até lembrando de uma história. Você, para lembrar que está no seu pensamento, você não presta atenção no que o outro está te falando. Você julga a sua história melhor do que a dela e aí você não tem nem aí para a parada e estraga a sua conversa e começa a escutar as pessoas quando você estiver conversando. Então o poder da presença serve para tudo. Quando você estiver treinando, seja presente. Quando você estiver trabalhando, seja presente. O poder da presença é essencial na existência de qualquer homem. E não seja presente quando você está conversando com a pessoa, escute realmente o que ela quer te dizer. Sinta a emoção que ela está transmitindo com a mensagem. Comunicar é tornar algo comum. E se a pessoa conta uma história, e nessa história ela quer contar a emoção e passar e captar a emoção da história que a pessoa está contando para você. Então começa a escutar. Então, estando numa conversa, não é escutar, é a pessoa que controla toda a situação, é você que está recebendo todas essas informações e você precisa continuar uma conversa até se aprofundar na conversa, fechou? Então esse é o primeiro erro, escute. Pare de ficar perdido demais nos seus pensamentos. Para com esses excessos. Tira um pouco de futuro, do passado, do foco no presente. Presta atenção em cada palavra e sai da boca das pessoas. O segundo erro é falar demais. Todo mundo conhece alguém que fala demais, né? E não deixa o outro falar. Essa pessoa ali de chata se torna uma pessoa que pega tudo de bandeja, que o outro, isso é muito negativo. Então, um homem está mostrando poder na vida, fala demais, vai se complicar realmente. Então, se você entrega muita informação sobre você, e a pessoa quer te controlar, e não, se fosse você, eu não entregava todas as informações sobre você não, tá? Então, sua vida não precisa ser um livro aberto, sua vida precisa ser um livro ser lido capítulo por capítulo, página por página. Mas quando eu digo em falar demais, eu digo até em forma comum, né? E a história que você está falando a mais parte do tempo para você estar perguntando e contando e não a pessoa. É um cuidado que você não passar do ponto. E você se torna aquela pessoa chata que parece que nunca nasce vista, que só pensa em si mesmo, que sempre assume a sua história melhor e sempre que você quer compartilhar melhor e nunca escuta o outro, né? E você quer falar o tempo todo e você nunca quer dominar e você entra e isso é tão antissedutor, isso é anticarismático. Você não consegue ter anticarismático, você não deixa o outro ter a oportunidade de compartilhar a emoção também da conversa. Então jamais você deve fazer isso. O terceiro erro é ser racional demais. Quando você é racional demais, tem pouco senso de humor, sempre fica pegado e preso à técnica padrão, entrevista de emprego, aquele interrogatório de gosto no nome, de que você faz, como você está. Cara, você torna uma conversa chata, racional, padrão, e tudo que é padrão é chato, né? Então, precisa quebrar esse padrão, né? De vez em quando, e muita coisa boa de fazer. Imagina que o cérebro das pessoas estão vendo um padrão frequentemente na vida e ele aprenderam a ignorar, entendeu? E quando vê alguém quebrando o padrão, no meio do padrão, a primeira coisa, saindo do racional e indo do mais emocional e ter aquele fluxo de ideia, se impacta e se conecta, principalmente com uma mulher. E se você é um homem que está errando muito nisso, pode ser que as mulheres se conectem com você e vivem emoções fortes com você, porque você fica naquela conversa racional demais, né? Interrogatório, padrão demais, e sempre aquelas mesmas perguntas que todo mundo faz. E tu nunca ousa aprofundar no assunto, você nunca ousa a falar uma coisa diferente ultimamente, e a viajar, a brincar, e enquanto interagir uma ideia bacana, é muito interessante. E você acredita em vista extraterrestre, acredita em ET e a fome, a gente falava de ET, de universo, e cara, é muito importante você ter uma conversa que quebrar todos os padrões, e você tem aí no seu sonho, quebra esses padrãozinhos aí, esse limitador, quebra isso, cara.
e você vai ter uma conversa de impacto, conversa foda, aquela conversa firme que você tiver, e não importa o que você fala, e dado com esse lado de racional que você tem, interrogatório demais, você vai ser considerado uma pessoa chata de conversar. E se você é iniciante nesse mundo da comunicação, do mundo de lábia, eu aconselho você a entrar no melhor treinamento aí, né, de sempre, né, de falar com vocês aí, e pedir para você já agora, e antes de eu começar a falar no outro dica aí, pedir para você se inscrever nesse canal e dizer que estou lá no TikTok e no Instagram. E no YouTube aí como Orlando Moda, entendeu? E lá no Instagram como Orlando Moda 57. Eu quero ensinar você a ser lábia e a essência de conversar com uma mulher, entendeu? Ou com uma pessoa numa entrevista, porque isso também significa moda. E se você está fora da moda, se você acha que moda é só roupa e estilo, não, também é uma boa conversa, você também vai se criar. E se você quer conquistar, botar uma vestimenta legal e também você ficar elegante e ter uma boa conversa, né? Então, vamos lá para o restante do vídeo. Então, o rádio, uma conversa acaba com qualquer conexão profunda. Não tenha medo de se aprofundar. Eu falo que o cara que entende de lábia é aquele cara que é uma piscina funda. E aquele cara que não entende de lábia se torna uma piscina rasinha de brinquedo. Então, extremamente isso que acontece. Quando você tem uma conversa rasa, você não sai da superfície, além do padrão, do racional, né, do cima do erro, e você não se aprofunda em nenhum assunto. E você, como se fosse uma máquina de gerar assunto para longe, e você não termine e não se aprofunda nesse assunto, permanece no raso. Isso é um erro cruel. Então, quando conversando com a mulher, quando conversando com as pessoas, ou fazendo outras coisas aí, né, e fazendo outras amizades, é muito importante você se encontre amizades profundas. Onde se profunda, estou falando de qualquer pessoa aí super alta, criativa, inteligente, deu que é o mais botal, conseguiria. Não, é você simplesmente perguntar mais sobre algo e se aprofundar mais sobre o tema, buscar entender, entendeu? E tem uma frase que a gente coloca na empresa: se interessa. E se você se interessar, você se aprofunda de verdade. Se você não se interessa, então o tema da outra pessoa não se interessa em se aprofundar é uma coisa. E se você soubesse como sondar e se aprofundar no mundo das pessoas, nos temas, é bizarro. Mas se você está conversando sobre um tema, a profissão de uma pessoa que ela está falando, como ela ama ser advogado, e se aprofundar nesse tema, e mesmo que você não saiba, vai te ensinar mais sobre esse tema. E vai você usar uma outra pessoa, uma conversa, literalmente uma oportunidade de aprender essa bagagem e a experiência da outra pessoa. É você ter o conhecimento de outra pessoa, tem um ramo aí, né? E você entender. O quinto erro da conversa é você não fazer perguntas. Vou fazer perguntas mais a tua conversa. Então, por quê? Porque quais perguntas você faz, maior você faz a sua pessoa se aprofundar na vida dela. Quanto mais a vida se aprofunda na vida dela, mais emoções, quanto mais emoções, mais elas limpa e essas emoções. Então vou falar para vocês aí, seguindo esse canal, deixar esse like aí, e vamos aí para mais vídeos.